Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí às nossas aulas à distância e o nosso novo assunto hoje será sobre a função delta de Dirac, né? Mas antes de falar da função delta de Dirac, eu vou passar uma motivação para vocês aí sobre essa função, que é um problema muito assim de interesse físico, que é sobre a divergência do potencial, desculpa, do campo elétrico de uma carga pontual, né? Então, vamos considerar a seguinte função vetorial. V igual a 1 sobre R ao quadrado vezes R chapéu. A menos daquela constante 1 sobre 4 πε0, isso daí essencialmente é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. E vamos calcular então o divergente desse campo vetorial. Como ele tem simetria esférica, então nós vamos usar a representação do divergente em coordenadas esféricas, né? Então, substituindo isso na representação do divergente em coordenadas esféricas, nós vamos obter esta expressão, que vocês estão vendo aqui. R quadrado com R quadrado cancela, então dá a derivada da função 1 com relação a R, que dá zero. A derivada de uma constante é nula. Agora, lembre-se o seguinte, que nós já fizemos esse cálculo no problema 1.16 e nós obtemos exatamente esse resultado. Só que lá foi feito assim, usando coordenadas retangulares e nós demonstramos rigorosamente que esse divergente era igual a zero. Então, isso está em acordo com o que nós já fizemos anteriormente. Agora, observe o seguinte. Se nós usarmos o resultado, melhor dizendo, se nós usarmos aquela função v para calcular essa integral de superfície, né? Então nós substituímos aqui a função v, 1 sobre r quadrado é chapéu, aqui o elemento é de área, né? Então r escalar r, chapéu vai ser igual a zero, são vetores unitários, os r's quadrados vão se cancelar, e, portanto, eu fico só com uma integral angular, né? Que nós vimos já anteriormente que isso daqui dá 4π. Por outro lado, note o seguinte. Se eu agora fizer a integral de volume, que seria o divergente de V, o divergente de V nós acabamos de ver que é igual a zero. Portanto, a integral seria nula. Então, nós poderíamos aí concluir que o teorema do divergente não vale para esse campo vetorial, né? Será verdade isso? A resposta é não. Tá? Há aí um aparente paradoxo, tá? Que nós vamos resolver este aparente paradoxo por meio da função delta. A função delta é importantíssima para resolver essa situação aparentemente paradoxal. Tá? E então agora nós vamos começar então a falar da função delta propriamente dito. E é a função delta unidimensional. Depois, mais adiante, nós falamos da bidimensional e tridimensional. A função delta é uma função que ela não se enquadra dentro do conceito de função da forma usual, como a gente está acostumado. Porque ela é uma função que ela tem uma singularidade, ela tem um infinito num determinado ponto, que é a origem. Então, ela é uma função que ela é nula para todo valor de x diferente de zero. No entanto, quando x for igual a zero,
essa função ela tem um valor que é infinito. Porém, a sua integral de menos infinito a mais infinito dá 1. Isso é uma situação bastante curiosa e até difícil de ser entendida, porque é uma função que ela tem um valor não nulo só num ponto infinito. E como que essa integral pode dar 1? Não? Na realidade, essa função não é uma função. A delta de x, ela na realidade é uma distribuição. É como se você tivesse uma função que tem um pico muito acentuado em torno de um ponto, que no caso aqui nosso é a origem. Tá? E este pico, ele tem uma largura extremamente fina. Tá? Então, se vocês olharem lá para as figuras 1.45, 1.46 e 1.47, vocês vão ter alguns exemplos do que seria essa distribuição. Então, se vocês olharem lá, por exemplo, para a função, para a figura 1.45, vocês vão ver que ela tem um aspecto mais ou menos parecido com esse daqui. Vocês estão vendo aqui. É uma função que ela é nula para x maior do que 1 sobre n, nula para x menor do que menos 1 sobre n, e ela vale n sobre 2 nesse intervalo. Se o meu n for muito grande, então essa linha vertical que vocês estão vendo aqui, ela começa a vir para a esquerda, e essa outra linha vertical começa a vir para a direita. E o valor da função começa a crescer. Então ela vai estreitando o seu pico e aumentando o seu máximo. Deixa eu limpar aqui o que eu fiz aí anteriormente. E então ela é uma função bastante assim, pontiaguda em torno da origem. Um outro exemplo de função de distribuição, melhor dizendo, né, seria algo como uma distribuição que a gente chama de distribuição gaussiana. Ela tem uma certa largura e ela tem aqui uma certa altura. Isso aqui. E isso pode se tornando cada vez mais sharp, aqui, mais aguda essa distribuição. Você vai diminuindo a largura da função e você vai aumentando o tamanho do pico. Tá? Esses aqui que seriam exemplos de distribuições. E essas distribuições, ela geralmente vai ser controlada por um parâmetro, n, nesse caso. E esse n é tal que quando você toma ele, o limite dele, para o infinito, dessa função Rn, que seria o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a função tende a um valor infinito na origem, certo? E ela é zero fora da origem. Essa função Rn, nós damos o nome nela de uma sequência delta. Né? Para diversos valores de n, ela vai, quanto maior vai sendo o valor de n, maior é a intensidade do pico e menor é a largura desse pico. No entanto, o valor da área abaixo desse retângulo vale sempre 1. Então, vocês vão, aqui nesse caso, por exemplo, vocês podem notar aqui qual que seria a área desse retângulo. É a área, é o comprimento da, desculpa,
é o comprimento ali da base, que é 2 sobre n, vezes a altura, que é n sobre 2. N com n cancela, 2 com 2 cancela, que dá 1. Né? Então a gente diz que a função delta ela tem uma singularidade, quer dizer, ela tem um ponto que vai para o infinito, que é no caso a origem. Então, continuando. Então vocês notem que a nossa função delta, com esta definição aqui, ela pode ser obtida através do limite de uma sequência delta. Quanto maior esse valor de n, mais e mais a função tende ao infinito próximo à origem, né? E a largura do pico vai se diminuindo cada vez mais. Então a gente diz que a nossa função delta é o limite, a nossa função delta é o limite de uma sequência delta para esse n tendendo ao infinito. Então, como eu já afirmei para vocês, notem que esta integral aqui, integrar menos infinito a mais infinito, na realidade a integral vai ser de menos 1 sobre n a mais 1 sobre n, porque fora desse intervalo a função é nula. Essa integral dará exatamente igual a 1. E, portanto, a integral da delta de menos a mais infinito vale 1. A função delta, ela tem uma propriedade muito importante, que é a chamada propriedade de filtro, que vocês estão vendo aqui. Se você tomar o produto da função delta por uma função arbitrária f de x e integrar isso de menos a mais infinito, isso dá o valor da função em x igual a zero. Quer dizer, a função delta está filtrando a função no ponto x igual a zero. Seria algo mais ou menos o seguinte. Você teria aqui o eixo x, e aqui o eixo y, x e y. E aí você tem aqui uma função f arbitrária, y igual a f de x. E aqui, na origem, eu tenho um pico muito acentuado aqui, que seria da delta. Quer dizer, a hora que você multiplica sua f de x pela delta de x, a função delta vai filtrar o valor da função em x igual a zero. Exatamente zero. E isso pode ser entendido da seguinte forma. A delta ela é nula para todo x diferente de zero. Então o produto da delta pela f é nulo. Só no ponto x igual a zero que a delta é diferente de zero. Ela é infinito. No entanto, essa integral vai dar o valor da função f no ponto x igual a zero. Daí a gente dizer que a função delta ela filtra a função f de x do ponto x igual a zero. A demonstração disso pode ser feita de uma maneira bastante simples, usando aquela sequência delta que nós vimos acima. Então, se você pegar a integral de menos a mais infinito de f de x delta x, em delta x aqui nós vamos substituir a sequência delta, tá? Desde que a integral exista, eu posso intercambiar, mudar a ordem do limite e da integral. Então eu vou fazer primeiro a integral e depois o limite, desde que a integral ela realmente
exista. Então, se nós mudarmos a ordem, eu coloco o limite para fora e entro com a integral para dentro do limite. Eu então vou substituir aqui agora o valor da Rn, que é n sobre 2 no intervalo menos 1 sobre n a mais 1 sobre n. Fora desse intervalo é nulo, então eu não tenho que fazer integral fora desse intervalo, só realmente nesse intervalo. Então, o n sobre 2 vem para fora da integral, está aqui para fora, então eu fico só com a integral de menos 1 sobre n a mais 1 sobre n da função f de x. Ora, mas agora, para fazer aquela integral de menos 1 sobre n a mais 1 sobre n de f de x, nós vamos usar o teorema da média do cálculo integral, que afirma o seguinte, que a integral de uma função g de x de um intervalo a até um intervalo, de um ponto a até o b, vale igual a b menos a, que é a largura do intervalo, vezes g de xi, onde xi é algum ponto entre a e b. Existe uma interpretação geométrica para isso, para esse teorema, mas o teorema garante o seguinte, que existe pelo menos um valor de xi neste intervalo, onde o valor da integral será b menos a vezes g de xi. Então, fazendo-se uso deste teorema, nós podemos dizer que a integral de menos 1 sobre n a mais 1 sobre n de f de x, correto? É igual a f de xi, vezes o comprimento do intervalo, que é 2 sobre xi. Então, 2 com 2 cancela, n com n cancela, e, portanto, eu tenho o limite de f de xi para n tendendo a zero, que é igual a f de zero. Por quê? Por causa que quanto maior o valor de n, tanto maior o valor de n, menor será o valor de xi, mais e mais o valor de xi vai diminuindo, ele vai tendendo a zero. E, portanto, então, o resultado final para a integral é f de zero. Essa é a chamada propriedade de filtro da função delta. Se você deslocasse a função delta da origem, aquele pico de x igual a zero, você desloca ele da origem de um certo valor a, x igual a A, seja para a direita, seja para a esquerda, isso depende de se A é positivo ou negativo. Se for positivo, é um deslocamento para a direita. Se o A é negativo, é um deslocamento para a esquerda. A definição da função é equivalente, você só muda o ponto onde você tem o pico, né? Mas a definição é a mesma. Então, a propriedade de filtro é assim, a seguinte. Isso que vocês estão vendo aqui. A integral de f de x vezes delta de x menos a é igual a f de a. Quer dizer, eu estou filtrando a função f de x no ponto x igual a a. Essa que é a chamada propriedade de filtro da função delta. Ela é super, super importante, essa propriedade de filtro. Então, na próxima aula, nós vamos fazer alguns exemplos de aplicação dessa propriedade de filtro. Até mais, pessoal.